Deus abençoa os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dessa palavra tão gloriosa. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre o último jubileu, sobre o jubileu 70 que o profeta sempre falou, e nós cremos que esse jubileu é a última oportunidade de todos os seres humanos que vivem nessa terra. Então, por isso, eu quero, pela graça de Deus, falar um pouquinho sobre esse jubileu e também falar, incluindo tudo isso, nesse jubileu, eu quero falar também dos dois calendários, o calendário de Deus e o calendário romano no qual nós vivemos. Eu creio que, pela graça de Deus, nós vamos entender mais sobre o que é a mensagem da hora. E que Deus possa nos ajudar através desta pregação. E que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciar, nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 5, a partir do verso 17 e 18. São 3 escrituras que eu vou ler, e também em Oséias, no capítulo 6, verso 1 ao 3, e em São Mateus, no capítulo 26, no verso 28. Então vamos começar aqui no livro de Jó, no capítulo 5, a partir do verso 17 até o 18. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Ainda no livro de Oséias, no capítulo 6, nós vamos ler também do verso 1 até o verso 3, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como chuva serôdia que rega toda a terra. Ainda no livro de São Mateus, no capítulo 26, no verso 28, que está escrito assim: Porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus, nós sempre confiamos em Ti, Senhor. Quando estamos pregando, Senhor, nós sabemos, Pai, que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Eu, Senhor, estou aqui dependendo de Ti, Senhor, porque eu não quero interpretar mal a Tua palavra, meu Deus, mas trazer tudo aquilo que o Senhor já tem trazido pelo profeta dessa era, Senhor. E nós temos, Senhor Deus, crido nesta revelação, e é a pura verdade, Senhor. Por isso nós queremos, Pai, nesse instante, tomar, Senhor Deus, essas escrituras e algumas mensagens, Senhor Deus, que está aqui nesse púlpito, Senhor,
para falar, meu Deus, através destas verdades, Senhor, e mostrar aos ouvintes, Senhor, os filhos do Senhor, que vão ouvir, Senhor Deus, esta pregação. Meu Deus, que isso possa tocar no profundo dos seus corações. Meu Deus, e mostrar, Senhor Deus, que nós estamos realmente no fim de todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia de cada um de nós. Senhor, nós não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem feito e falado nesses últimos dias. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, está pronto para aquele momento, Senhor, final. E nós já sabemos, Senhor Deus, que a única coisa que resta é realmente a subida da igreja, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, para que nós possamos captar tudo que já está escrito na Tua palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ainda voltando aqui nessa mensagem, 70 semana número 3, como nós vamos falar sobre esse calendário que eu disse, há um calendário de Deus, como o profeta vai ensinar sobre esse calendário de Deus, e um calendário romano do qual nós vivemos. Então, está diante de nós esses dois calendários. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui, é claro que praticamente todos os irmãos já sabem disso, que o verdadeiro calendário de Deus, ele funcionou apenas até os dias de Noé. Esse era o verdadeiro calendário de Deus. Então o calendário de Deus, realmente, o ano são 360 dias e o que nós estamos vivendo, 365 dias. Então eu quero provar para os irmãos, dentro desse calendário de Deus, que o rapto, a transformação dos corpos acontecerá dentro desse calendário de Deus, não no nosso calendário. Por isso o profeta pregou isso tão claro nessa mensagem aqui. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse parágrafo 66, só algumas palavras aqui, mas os irmãos podem ler depois dessa 70 semana número 3. O profeta falando de como isso mudou, esse calendário mudou, exatamente através da inundação da terra. Quando a terra foi inundada, então eles não puderam mais encontrar esse calendário verdadeiro, então eles criaram um outro calendário, porque eles não tiveram mais o conhecimento daquele calendário que era o astronômico. Então, aqui no parágrafo 67, o profeta diz algo aqui para a gente iniciar. Ele falou primeiro desse calendário, como foi que ele saiu de cena por causa do mundo, que ele revirou, então eles não puderam ver mais esse calendário, encontrar mais esse calendário verdadeiro. Então ele disse algo aqui no parágrafo 67. Esta encosta nessa condição, e isso tão somente mostra que isto é apenas um período de tempo. Podem vocês vê-lo, Deus não tem as coisas fora de órbita. Então hoje tudo está fora de ordem e de órbita, mas Deus não tem isso fora de órbita. Então ele disse assim: ele apenas o deixa seguir dessa forma por um curto tempo, e eu certamente creio que essa coisa foi feita, e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. Então a igreja hoje está conhecendo esses segredos, não só esse, mas praticamente todo segredo que estava escondido, e agora então a igreja está conhecendo esses segredos. Então ele disse aqui, e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. Ele não o tem feito antes, e a razão pela qual não o tem feito é para manter a igreja vigilante
e orando todo o tempo, sem conhecer quando ele veio. Então aqui nós encontramos que isso aconteceu exatamente para deixar, e que ninguém sabe, até hoje ninguém sabe o dia que o rapto vai acontecer. Então o profeta está mostrando que isso aconteceu dessa maneira, exatamente para que a igreja ficasse vigilante. Porém, recordem que em Daniel 12 disse: os prudentes entenderão. Nos últimos dias tem sido dado a ela. Então nós, pela graça de Deus, nós temos que ter este conhecimento, porque já está escrito aqui na mensagem. Então aqui eu quero chegar a esse ponto, para mim chegar também ao lado e provar para os irmãos a sabedoria de Deus, como Deus é sábio, para mostrar isso para a igreja nos últimos dias. Nós vamos falar aqui, o profeta, quando ele pregou as 70 semanas de Daniel, que ele colocou as 70 semanas de Daniel na ordem, aí ele começa aqui no parágrafo 86, dizendo uma coisa tão importante para nós. Ele disse, logo que as 70 semanas já tinha sido corrigido o calendário, e que ele encontrou então o calendário verdadeiro, então ele disse: então nós vamos pregar daqui para frente dentro do calendário de Deus. Então toda a mensagem, todos os acontecimentos está dentro do calendário de Deus. E nós já encontramos, podemos dizer, antes de entrar no assunto, eu já li essas escrituras para provar para os irmãos. Em Jó, por exemplo, o Jó falou de todo o tempo. Jó falou das 6 angústias, que seria 6.000 anos, e que na 7ª o mal não nos tocaria, que é o milênio que está vindo. Nós lemos também no livro de Oséias, capítulo 6, aqui mostrando tão claro também, que eu vou voltar a ler novamente, para a gente entrar nesse assunto mais profundo, que diz aqui: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante do Senhor. E nós sabemos que esses 2 dias que está falando em Oséias são os 2 dias do Novo Testamento, que é o que eu li também, São Mateus 26, verso 28. Quando o Novo Testamento inicia, foi depois do sangue. Então nós encontramos que o calendário que o profeta vai pregar a respeito dele, que ele diz que iria usar aqui, que nós vamos ler, era exatamente o calendário que começou no Novo Testamento, que não tem nada a ver com o nosso. Porque o nosso que nós vivemos começou no ano 1º. O de Deus, aqui, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu no ano 33. Praticamente nós podemos dizer que o Novo Testamento começou a partir do ano 34, através do livro de Atos, capítulo 2, ali começou o Novo Testamento. E esse é exatamente o calendário de Deus. Ele não tem nada a ver com o calendário romano, mas ele é o calendário de Deus, que começou esse Novo Testamento. E por isso o profeta diz: olha, eu vou pregar de acordo com o calendário de Deus, daqui para frente, e não contagem de ano de 365 dias, mas de 360 dias. Então aqui nós vivemos em 2 calendários, e a noiva, o povo de Deus, vai sair da terra de acordo com o calendário de Deus, não com o calendário do homem. Então por isso nós vamos entrar nisso mais profundo, para os irmãos entenderem a hora que nós estamos vivendo. Então ele disse aqui no parágrafo 89 da mensagem 70 semana número 3, quando ele terminou de falar dos judeus, ele disse: aí está exatamente 483 anos
desde a saída da ordem para restaurar, até o tempo do príncipe, o Messias, ser rejeitado. Não morto, mas ser rejeitado, né? Claro que até que ele foi morto, já era 486 anos e meio, então restando só 3 anos e meio. Então, quando eles rejeitaram, quando ele foi crucificado, então já tinha passado 486 anos e meio, restando 3 anos e meio para os judeus. Aí o profeta disse aqui, para restaurar e edificar o tempo até o Messias, exatamente 400, e eu coloquei aqui embaixo, 486 e meio. Vejam vocês agora, estamos usando o mesmo calendário aqui mesmo, porque se Deus usou este calendário aqui, então Ele tem que usá-lo o resto do tempo através da Bíblia. Isto é correto. Deus não muda. Deus não muda e Deus não erra. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Ainda antes de começar, eu quero ler algo aqui, ainda na mesma mensagem, segundo o calendário de Deus. Eu estou falando do calendário de Deus agora, não do nosso calendário. Não do nosso calendário. Só essa mensagem aqui, nós encontramos duas coisas tão importantes. E é por isso que eu disse sobre a sabedoria de Deus. Deus falou desse calendário e aqui no parágrafo 195, ele vai falar desse mesmo calendário que ele diz que usaria segundo o calendário de Deus. E ele marcou a data, o tempo, não a data como nós pensamos, mas ele deu o período de tempo que Deus trabalharia conosco nesse calendário de Deus. Não no nosso, no calendário de Deus. E nós devemos notar uma coisa que eu disse. Calendário de Deus, que é o Novo Testamento, não começou no ano primeiro. Ele começou depois da morte de Jesus Cristo. Que a Bíblia mesmo disse, Jesus mesmo disse, este é o Novo Testamento no meu sangue. Então o sangue foi derramado no ano 33. E no livro de Lucas ainda nós encontramos aqui, eu até anotei aqui, no livro de Lucas, por exemplo, eu anotei aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, verso 23, está escrito assim: o mesmo Jesus já começava a ser de quase 30 anos. Esse quase significa que ele estava com 29,5, e quando ele começou o ministério, ele pregou 3 anos e meio, e no ano 33 ele partiu. Ele foi rejeitado e morreu e derramou seu sangue ali. Então a partir dali o Novo Testamento começou, e o profeta está mostrando aqui que ele ia pregar dentro desse calendário, e todas as coisas seriam colocadas na ordem para dentro desse calendário, não dentro do nosso calendário. Por isso que nós estamos em 2020, mas o calendário de Deus não é assim. O calendário de Deus é totalmente diferente. O calendário de Deus, se você olhar, até contando sobre o nosso calendário, que ainda tem um acréscimo de 5 dias por ano. Já pensou em 2000 anos, quanto que isso já está adiantado? Mas no calendário de Deus, de 360 dias, o profeta fez, e ele disse o prazo realmente que isso vai acontecer dentro desse calendário. Até no nosso calendário, se você olhar, se fosse para olhar, mesmo contando dentro do nosso calendário, nós estaríamos vivendo hoje em 1987. Dentro do Novo Testamento do calendário de Deus. Nós estaríamos em 1987, com tantos acréscimos ainda. Já pensou? Já pensou se Deus não está certo? Deus está certo. Quando Deus faz uma previsão, aqui está certo. E nós temos que entender. Então veja aqui no parágrafo 195 das 70 semanas. Quero provar para os irmãos que essa predição aqui
está dentro do calendário de Deus, não do nosso calendário. É do que ele disse: eu vou pregar de acordo com o calendário de Deus. Então está aqui uma coisa que ele diz que é chocante para nós. E na verdade, se a gente parar um pouquinho, é chocante. É chocante, porque eu vou provar pelas mensagens. Provar pelas mensagens que essa mensagem, que esse jubileu, ele está apenas alcançando aos eleitos apenas. O mundo não tem mais condição, não recebe mais nada, somente os eleitos. E esse jubileu, 70, está procurando pelo último eleito apenas. E nós vamos ver isso, que parece que isso já está tão distante, mas para o eleito, para Deus não existe distância. E Deus está procurando através desse jubileu, ele está procurando ainda o último eleito. Mas veja aqui, ele disse aqui, uma asseveração chocante, desde o tempo em que Deus fez a promessa a Abraão, não perca isso. Desde que Deus fez a promessa a Abraão, Gênesis 12, verso 3, até o tempo em que Cristo foi rejeitado no ano 33 pelos judeus, de acordo com Gálatas 3, 16 e 17, e de acordo com a cronologia dos judeus, o poder de Deus esteve com os judeus exatamente 1954 anos. Deus tratou com os judeus 1954 anos, de acordo com a cronologia dos judeus e de acordo com Gálatas 3, 16 e 17. Eu tenho muito mais escritura, porém apenas só darei essas. Então, depois que eles rejeitaram a Cristo, ele se tornou aos gentios para tomar um povo para seu nome. Querem a escritura? E nisso e o lugar? Atos 15, 14. Quando eles rejeitaram a mensagem de Paulo ali, eles estavam rejeitando o Novo Testamento, que é Cristo. Então Deus começou a trabalhar com os gentios. Então ele diz: agora, contando o tempo, encontramos que temos exatamente, ouçam, 17 anos mais e teremos o mesmo espaço de tempo dado a nós, Deus tratando conosco no poder do Espírito Santo desde o ano 33. Aí ele estava falando sobre o 77, sabe? O mesmo espaço de tempo de 1954 anos. Deus trata conosco tal como ele fez com os judeus. Isso aqui é o que eu comecei a falar sobre a sabedoria de Deus. Como que Deus faz as coisas, porque aqui na mensagem aqui eu vou mostrar um outro quadro dentro da mesma mensagem. Eu estou mostrando o calendário de Deus para os irmãos entenderem que o rapto só vai acontecer dentro do período de Deus, não do nosso. Quando esse período terminar diante de Deus, o rapto acontece. Aí completa esse tempo e Deus entra a trabalhar com os 144 mil e completa também o tempo deles lá também. Tudo está na mão de Deus. Agora veja uma outra coisa que eu estou falando sobre a sabedoria de Deus. E isso, Deus não deixou que isso ficasse escrito ainda na mesma mensagem, aqui. Que eu quero mostrar para os irmãos quando o William Branham deu a predição das 7 coisas aqui. O William Branham disse aqui, ele diz, do ano 33 até 77, você vê que ele estava mostrando isso dentro do período nosso, do ano 33, que ele estava vivendo até o ano 77. Ele disse: vocês nunca vão dizer que eu disse que Cristo viria agora. Eu nunca disse isso. Eu disse que algo tomaria lugar nesse espaço de tempo. E o que tomou lugar? A abertura. Essa palavra veio a nós dentro do período.
das 7 visões dentro do nosso calendário. Por isso que eu falo como que Deus é sábio. Quer dizer, dentro do calendário dele vai acontecer o rapto, a subida da igreja vai acontecer no calendário dele. Mas como nós estaríamos vivendo aqui nesse tempo, e que os judeus estavam aqui, que os nossos olhos podiam ver, então o que Deus fez? Fez uma predição em 33 a 77. E aí ele vai explicar aqui, ele disse, não vai pensar que eu disse que Jesus viria em 77 não. Eu disse que algo tomaria lugar. Aqui está, aqui ó. Eu quero ler e para os irmãos verem, no 227 da mesma mensagem 70 semanas. Agora eu não quero que ninguém saia entendendo mal, a fita continua rodando. Mas ele fez a predição dentro do calendário de Deus, e aquele calendário está certinho, aquele vai acontecer certinho, o rapto vai acontecer dentro daquele período, e ninguém sabe, mas Deus sabe, ele sabe o dia que vai completar aquele calendário. Mas aqui ele diz, agora eu não quero que ninguém saia entendendo mal, a fita continua rodando, não quero que ninguém entenda mal isto. Não me entenda mal, agora e digo, o irmão Brana diz que Jesus virá em 77. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje, porém eu tenho predito que entre 33 e 77 algo tomaria lugar, que essas coisas que tenho visto ocorrer na visão tomaria lugar, e 5 delas já têm tomado lugar. Veja como que Deus não deixa a coisa passar. E aí aconteceu exatamente que nós estamos vivendo nesse calendário romano, mas Deus tem o seu calendário cumprindo cada dia, cada dia, cada dia. E nós estamos dentro desse calendário, e nesse calendário Deus vem e dá a predição daquilo que os nossos olhos podem ver, porque os judeus estariam vivendo aqui. E aqueles judeus que estavam vivendo aqui já foi para a Palestina, e os nossos olhos, quer dizer, nossos ouvidos já sabem disso. E ele dizendo aqui, eu disse que algo tomaria lugar. E em 63, como eu preguei há poucos dias sobre aquelas 3 gerações, que a segunda geração teve uma oportunidade de Deus andando em 2 pés. E aquela geração foi exatamente no final daquela geração ali. Vocês notam que ali estava chegando um ponto de passar para a terceira geração. E aí Deus chega e abre a palavra, provando que isso aconteceria dentro da geração que visse Israel retornando para a Palestina. E pela graça de Deus nós vimos até... Em outras palavras, nós vimos esse último jubileu que eu vou mostrar para os irmãos aqui. O que é esse jubileu? Esse jubileu é uma chance na palavra que nós estamos tendo agora nos nossos dias. E se nós passarmos por alto essa chance, jamais entraremos. Como muitos já passaram por alto por não entender a mensagem. Como às vezes a gente vê aí, porque aqui tem uma mensagem aqui que prova isso, que a abertura da palavra foi em 63, Deus abriu a palavra, sabe? Então não existe nada novo mais, aquilo é a verdade, pura verdade, e através daquela abertura da palavra, qualquer um que quiser entrar, entra por ela, porque foi Deus que abriu a palavra, não foi o homem que abriu, foi Deus que abriu a palavra. Então o profeta vai mostrar nessas mensagens aqui que não há mais nenhum avivamento. O avivamento já passou, o avivamento da noiva já passou. O avivamento da noiva é exatamente a mensagem. Se você passar por alto o poder que está nessa mensagem, você jamais alcançará nada, você não alcançará nada. Porque o avivamento da noiva é a mensagem. E essa mensagem está procurando o último eleito. Não importa que alguém pode falar, mas o William Branham já foi embora e tudo mais, mas Deus não morre. O homem morre, mas Deus não morre. O Espírito de Deus não morre. Deus é Espírito e vida. Deus é a própria vida. Deus não morre.
E Deus, a palavra de Deus ainda está procurando por esse eleito. Esse é realmente o último jubileu. Vou mostrar pelas mensagens aqui. Mas ainda, aqui eu quero ler mais duas escrituras aqui, para os irmãos entenderem. Ainda no livro de Levítico, eu quero ir bem calmo, eu quero que os irmãos entendam a hora que nós estamos vivendo, que diz assim, Levítico 25, verso 8, que diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que, deixa eu ler de novo, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No ano da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. No dia da expiação. Nós já sabemos que essa é a última expiação. Essa mensagem é a última trombeta e a última expiação para os gentios. Porque logo, logo Deus vai fazer expiação para os judeus. Aí ele continua ainda. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis a cada um a sua possessão, e tornareis a cada um a sua família. E nós já entendemos que há 2 famílias na terra. Uma é de Deus e outra é do diabo. E através desse jubileu, dessa expiação, Deus está chamando seus filhos, sabe? Chamando seus filhos. E a última e a outra geração, é claro, que vai ficar aqui, vai ser destruída, mas Deus vai levar os seus filhos para as bodas do Cordeiro. Então ele disse aqui mais: o ano 50º será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis, neste ano de jubileu, tornareis a cada um a sua possessão. Aqui no verso 11 diz assim: o ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que dele nascer de si mesmo, nem vindimareis as uvas das vides não tratadas. Quer dizer, em outras palavras, só existe uma maneira, não existe nada que você, que eu, que nós podemos fazer para você sair nesse jubileu, mas somente receber aquilo que Deus já fez e que está fazendo com nós. Não adianta mensagem de homem nenhum, de ninguém, é a mensagem de Deus que nos tirará daqui. Então Deus está chamando sua família através deste jubileu. Ainda outra escritura que eu quero ler para mostrar para os irmãos algo aqui, porque muitas vezes as pessoas não entendem por quê? Por quê, então, que é o último jubileu, é a última oportunidade, como o próprio profeta vai falar assim, ó, a noiva já teve o seu avivamento, já teve. Por quê? Porque o avivamento dela é a mensagem da hora. Quer dizer, mas a noiva ainda está aqui, nós cremos que ainda somos parte da noiva. E ela está vivendo deste avivamento, porque não há outro. Não há outro. Então esse avivamento, ele irá no mundo inteiro procurando o último eleito. É o que nós temos que entender sobre Noé. Às vezes a pessoa pensa assim, mas lá nos dias de Noé, por exemplo, nós vamos ler aqui, nos dias de Noé, olha, Deus tardou o juízo 100 anos, ele deu 120 anos, não por causa do mundo, mas ele tardou aquilo por causa do eleito que ia entrar na arca. Mas o que Deus falou, naquele momento que ele falou, se não houvesse ninguém para entrar na arca, ele acabaria com o mundo naquele instante que ele falou. Mas ele ainda deu um prazo ainda para aquele povo, não para Noé, mas em outras palavras assim, ó, você mundo velho,
Vocês vão viver 120 anos por causa do meu servo Noé, que vai construir uma arca. Então eu ainda dou prazo para vocês ainda 120 anos. Não é por causa de vocês, mas é por causa do meu servo Noé. Eu vou dar prazo para vocês de 120 anos. Quando Noé terminou a arca com 100 anos, Deus destruiu o mundo. Então quem que Deus estava esperando? O eleito. Quem que Deus está esperando hoje? O eleito. Deus não está esperando pelo mundo, porque Deus não... Olha, o mundo não recebe nada mais de Deus. Deus não vai dar nada mais para o mundo. Deus não perde tempo mais com o mundo. Então aqui eu quero ler ainda, só para os irmãos entenderem. Aqui ainda em Gênesis capítulo 6. Os irmãos entenderem isso aqui. Que diz assim... verso 5 até o verso 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamento de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Isso aconteceu lá. Quer dizer, Deus pensou e logo também pensou em Noé, é claro. Ele pensou, e a única pessoa que Deus ia expressar era para Noé. Deus não tinha outra pessoa para expressar. Mas ele pensou no coração, aquilo pesou no seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. E aí nós encontramos que Deus estava tão arrependido que ele destruiria aquele mundo naquela hora. Mas ele pensou em alguém que entraria na arca, e era Noé e a sua família. Por Noé achar graça diante dos olhos de Deus, Deus deu um prazo para aquela geração de 120 anos. E os seus dias, então ele falou, e os seus dias, não os dias de Noé, e os seus dias, os dias daquela geração, são 120 anos. Em outras palavras, 3 gerações. E aí nós encontramos, como eu preguei esses dias sobre 3 gerações, nós encontramos que está terminando. E lá foi 3 gerações. E Deus destruiu o mundo, porque o eleito a arca estava pronta. E eles entraram na arca. Outra coisa que eu quero mostrar, estou mostrando sobre Noé e mostrar nos dias de Jesus. Quando Jesus estava pregando aqui na terra, era para uma nação, ele estava pregando apenas para os judeus. Quer dizer, aquele momento, aquela pregação que estava ali, é tanto que o próprio José disse, quando ele antes dele partir, José do Egito, ele disse: olha, quando eu morrer, vocês levam os meus ossos para a Palestina, porque a ressurreição vai acontecer lá. Ele sabia que a ressurreição ia acontecer lá. Então o que aconteceu? Eles levaram os ossos de José para lá. E quando a ressurreição ia acontecer, era exatamente ali, era só naquele lugar. Então, quem estava lá, como era uma geração só ressuscitaria se estivesse lá. Mas a ressurreição hoje é diferente. Essa mensagem hoje é Jesus Cristo ressurreto no nosso meio. E essa ressurreição agora está no mundo inteiro buscando o eleito. E é por isso que às vezes está demorando. Mas desde aquele tempo ele disse que aquela era a última chance. É claro, aquela é a última chance para o eleito. Se tem eleito hoje, ela é ainda a última chance para o eleito, não para o mundo, porque o mundo já passou. O mundo já era para o mundo. Mas Jesus Cristo é a arca hoje. E essa arca está no mundo inteiro, procurando por esse eleito para ele entrar. E às vezes a pessoa pensa, mas lá foi rápido, Noé foi rápido. Não, aqui também é porque Deus está procurando o eleito no mundo inteiro. E essa palavra aqui é a ressurreição e a vida. Está procurando por aqueles que devem ressuscitar.
E é por isso que às vezes nós olhamos um quadro e pensamos assim, muitos vão desanimando, muitos vão caindo no meio do caminho, mas o verdadeiro eleito permanece no caminho, porque sabe que se permanecer no caminho, por certo a ressurreição virá. E não vamos desanimar, vamos continuar. Vamos continuar, porque nós cremos que essa mensagem tem tanto poder quanto ela foi pregada naquele tempo. É o mesmo poder, sabe? É a mesma palavra, é o mesmo Jesus. Ele está aqui do mesmo jeito que ele foi pregado através de William Branham. Ele pôde dizer assim: a minha mensagem é para mostrar Cristo ressuscitado entre vocês. E ela está aqui. Então, por isso que eu estou mostrando esses quadros para os irmãos entender agora a mensagem que eu vou ler agora. Porque na verdade, irmãos, a única coisa que está faltando é chegar o momento da noiva partir. Porque os judeus já estão lá esperando apenas ela partir. Aqui na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, tem alguns parágrafos que eu quero ler, que diz assim, parágrafo 44, falando ali sobre a expiação dos judeus. Eles estão esperando pela expiação, porque a nossa já está aqui. A expiação nossa é esse último jubileu. Por isso que o profeta chegou a dizer assim, o último jubileu, o jubileu 70, significa subir acima às alturas. Ele falou, e é a verdade, o jubileu 70, que é realmente essa oportunidade que nós temos, que é a mensagem da hora, significa isso, é para levar o povo às alturas, é para levar a noiva às alturas. Ela subirá através desse jubileu, porque não há outro, e não há outra oportunidade. Então ele disse aqui no parágrafo 44 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, ele disse assim: agora tem passado 2.700 anos desde aquele tempo. Ele disse: ao terceiro dia nós seremos ajuntados novamente, depois de 2 dias. E ao terceiro dia nós reuniremos novamente e receberemos vida diante dele. Vocês veem a promessa? A hora perfeitamente, a escritura na parede. Nós vemos onde estamos vivendo. Os judeus agora em sua pátria, esperando pela a festa da expiação, e para reconhecer a festa da expiação e para esperar pela vinda e lamentar porque eles o rejeitaram pela primeira vez, e eles estão na pátria para isto, esperando. Como ministro do Evangelho, eu não vejo nada que falte, exceto a ida da noiva. Só, não falta mais nada, é só isso, só isso. Aí ele diz: a noiva será levada antes que eles possam reconhecer o que aconteceu. Eles estão lá, eles nem sabem por que eles foram para lá. Assim, num sentido eles não sabem. Como que eles foram através de guerra, estão lá. Mas antes que eles reconheçam, a noiva vai embora. E quando a noiva foi embora, imediatamente 2 profetas aparecem lá na Palestina, pregando para eles, colocando eles, em outras palavras assim, abrindo os olhos deles para reconhecer o que nós estamos aqui reconhecendo. Então ele continua, eles foram espalhados, ele falou amarrado, depois espalhado, quero dizer, eles foram cegados, espalhados e agora juntados. O que falta? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida da sua noiva, e assim seus profetas de Apocalipse 11 poderão chamá-los para a festa, quer dizer, para a festa da expiação. Está vendo que coisa, a hora que nós estamos vivendo? Ainda nessa mensagem que eu quero ler, é isso aqui que eu quero chegar, esse ponto aqui, para os irmãos entender. Porque tem muitas pessoas que leem e fazem
e faz uma má interpretação. Mas aqui nós não estamos para fazer má interpretação. Nós vamos ler e crer que é dessa maneira aqui. Quando ele falou assim, por quê? Porque o avivamento da noiva já passou. É claro, irmão, passou nesse sentido. Quer dizer, alguns estão chorando e não puderam encontrar, é porque não encontrou o avivamento da noiva. Mas o eleito encontra. O eleito, os olhos do eleito é aberto pela palavra. Quando ele ouve, abre a porta. E Jesus é a porta. Jesus, sendo a ressurreição e a vida hoje, ele é a porta. A mensagem é a porta aberta para o eleito. Então, quando o eleito escuta a verdade, olha, ele não vai titubear. Ele vai aceitar e ver que ele é um eleito e ele entra. Então, veja aqui, parágrafo 56. Falando de avivamento, não há um avivamento em nenhum outro lugar. Isso aqui eu vou mostrar em várias mensagens. O profeta falando, não adianta vocês procurar por avivamento. O último avivamento é esse, que já está aqui na palavra. Então ele diz, todos estão queixando, ministros chorando. Eu estava lendo dos jornais notáveis, um dos jornais notáveis que chegam aqui na igreja, um jornal muito bom. E eu conheço o editor e eu conheço as pessoas. Eles são pessoas pias, muito finas. Quer dizer, o irmão Moure, o Arauto da Sua Vinda, um dos jornais mais finos do campo, o Arauto da Sua Vinda, quase tudo que eles imprimem é jejum e ore, jejum e ore. A trombeta soa. Quantos leram isso? Você sabe. Você lê o tempo todo, jejum e ore. Isso é tudo que você ouve deles. Jejum. Vamos ter um grande acontecimento. Está vendo que se a gente pegar muitas mensagens, as pessoas vão entender isso, gente. Às vezes a pessoa pode fazer uma coisa, pode chorar por aquilo e deixar passar por alto. E como esse povo aqui estava chorando, e o avivamento lá com eles, e eles não entenderam aquilo. E eles estavam chorando por aquilo. Jornal e mais jornal, dizendo, olha, em outras palavras, vai acontecer algo, mas o profeta falou, já estava acontecendo diante deles e eles não viram. Eles passaram por alto aquilo. E quantos já passaram por alto esse avivamento? E está levantando coisa nova, sabe? Esse que é o problema hoje. Não adianta você tentar levantar um avivamento dentro da mensagem, porque não tem condição. O avivamento já está aqui. Não é encontrar coisa nova. Não tem nada novo. Tudo é a mesma coisa. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar que a mensagem já é esse avivamento. Sabe? Porque quando nós procuramos alguma coisa ao contrário aqui, por certo, logo nós fazemos uma doutrina má e logo nós inventamos coisa. E aqui não é para inventar nada, tudo já está diante de nós. Então ele continua. Algo grande vai acontecer, todos vocês orem. Todavia não é demasiado tarde. Por que fazem isso? Isso é o povo que estava falando, não era o profeta. O profeta estava falando que ele estava falando, olha, vamos orar, vamos fazer isso. Por que eles fazem isso? Eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. E quando estão fazendo tudo aí, haverá um rapto. Mas eles não sabem que o rapto já é produzido pela mensagem. O mundo todo está querendo subir, mas aqui há uma maneira de encontrar isso. É por essa revelação aqui, não deixar passar por alto, porque muitas pessoas às vezes quer coisa nova aqui e passa por alto aquilo que realmente levanta as pessoas. Então ele continua. Então ele diz, eles querem um despertamento, eles são boas pessoas. Por que é assim? O que eles têm feito? Eles não têm conhecido o despertamento da noiva. Eles não conheceram. Quer dizer, passou pela cabeça deles, passou por alto, já aconteceu o despertamento da noiva e eles passaram por alto, mas está chorando por algo, esperando que Deus vai fazer algo.
Só que Deus já fez o que tinha que fazer. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, já está aqui. Então, deixa eu ir mais rápido aqui. Então, ele disse aqui: vê, eles não têm conhecido o despertamento da noiva. Vê, por eles serem cristãos, eles sentem a puxada da hora, mas não têm conhecido o que já aconteceu. Isto é o que os fazem sentir desta maneira. Esse que é o perigo nosso, de passar por alto a verdade, o verdadeiro espírito da mensagem, e depois ficar só com a letra. Esse é um perigo para nós. E nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ter o espírito e a letra da palavra. Em outras palavras, nós temos que ter a revelação da palavra e ter o espírito que nos revela isso. Não é apenas a letra, porque ele disse aqui, ó: eles sabem que algo está suposto acontecer, mas vê, eles estão procurando algo lá longe no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. Essa é a mesma coisa que eles fizeram lá no passado. Eles criam na vinda do Messias, eles criam que haveria um precursor, ele estava bem diante deles, e eles não souberam. Eles não reconheceram. Eles criam que viria um precursor diante do Messias. Quando ele veio, lhes cortaram fora a cabeça e mataram o seu Messias, porque foi profetizado que eles seriam cegados. Oséias disse isso. Então, o que nós estamos vendo aqui? O mundo já foi cegado. O mundo religioso já foi cegado, mas o eleito não está cego. O eleito está com seus olhos abertos à revelação. A revelação da verdade. Essa revelação só vai ao eleito, somente ao eleito. Ainda um pouquinho nessa mensagem aqui, quero ler, só para a gente ter mais entendimento desse assunto, que diz assim, no parágrafo da mesma mensagem que eu estou lendo, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, no parágrafo 122, diz assim: agora, a igreja não tem reconhecido o seu dia. Como Israel foi forçado para voltar à Palestina, ela vai ser forçada a entrar no Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Veja aqui, quer dizer, está aí, todo mundo querendo ir para o céu. Mas veja que ela vai ser forçada a entrar no Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Por quê? Ela não reconheceu sua hora. Povo, sai dela. Por causa disso, porque eles não reconheceram a chamada de Deus. Sai dela, povo meu. Não seja participante dos seus pecados, fuja por tua vida, ou você será apanhado com a marca da besta e não poderá fazer mais nada acerca disso. Isso é que nós temos que entender. Passou por alto a revelação, por certo, tem alguma coisa que vai puxar por outro lado. E é um poder também, é um poder. Esse poder aqui não força ninguém, mas o outro vai forçar. Esse aqui é por livre arbítrio que você tem que encontrar. E nem Deus força ninguém. Aliás, ninguém vai chegar no céu forçado. Não é para quem quer nem para quem corre, mas para aquele que Deus chama. E Deus chama dessa maneira. Deus passa. A voz de Deus passa no ouvido do eleito e o eleito capta na hora. O eleito ouve a voz de Deus, não precisa força, não precisa nada. Ele tem realmente o Espírito dentro de si mesmo. Ou eles têm, os eleitos têm. Então, nós podemos encontrar isso. Por que eles vão ser forçados? Israel foi. A igreja vai ser forçada a entrar no concílio. Por quê? Ela não reconheceu sua hora, sai dela, povo meu. Se tivesse reconhecido a mensagem, estava livre. Porque não é por nossa força, é exatamente por revelação. Quando você aceita a verdade, Deus te livra de qualquer coisa que vier. Nós estamos livres por Deus.
Então ainda ele continua falando aqui. Parágrafo 123. A igreja não reconheceu seu dia como Israel lá na sua terra prometida. Eles não sabem como voltaram lá. Eles não sabem. Eles foram simplesmente colocados de volta lá. De volta. Por quê? A força nacional os colocou em seu lugar. Agora eu vou dizer uma coisa. A força nacional colocou Israel em sua pátria. A força nacional colocará a igreja mundial, colocará a igreja no Concílio Mundial de Igrejas, mas o poder de Deus colocará as pessoas na noiva. A diferença é essa aqui, ó. O poder de Deus coloca, é o mesmo poder, é que traz a pessoa, a crer e receber. Não é por força nem por violência. O Deus do céu mesmo traz a pessoa. Mas o Concílio Mundial de Igreja é por força. Existe uma força puxando. Satanás está puxando o povo. Está puxando o povo. Então ele continua falando. A força do mundo força para um lado e para o outro lado, mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, o qual é a palavra de Deus, minha palavra, que é espírito e vida, colocará a noiva em seu lugar, porque ela reconhecerá sua posição na palavra. Não na igreja, mas na palavra. Então, quando os filhos de Deus reconhecem a palavra de Deus, por certo, Deus trabalhará naquela pessoa e colocará ele na posição de rapto. Aí ele continua mais um pouquinho. Reconhecerá a sua posição na palavra, então ela está em Cristo. Colocá-la no seu lugar. Nenhuma força nacional fará isso. Ainda que a força nacional conduziu a Israel na sua pátria, ainda que a força nacional do concílio de igreja fará com que cada organização pertença a ele, mas o poder de Deus tirará a noiva para fora dele e a levará para a glória. Ó povo, reconheça seu dia. Que coisa aqui, é isso que nós temos que entender. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Em outras palavras, o Espírito de Deus trabalha no eleito e coloca o eleito na posição que ele deve estar. Ainda aqui, na mensagem, eu quero ler para os irmãos isso aqui. Vou ler exatamente para provar para os irmãos a hora que nós estamos vivendo. E muitas pessoas às vezes ficam procurando avivamento. É igual pessoas que saem de igreja para igreja. Olha, a pessoa que fica de igreja, sai de igreja para igreja, ele não tem revelação. É claro, a pessoa deve procurar revelação, mas quando ele encontra a revelação, ele tem que parar. Ele tem que parar, sabe? Mas veja aqui, no parágrafo 15 dessa mensagem, fuja para cá, venha rapidamente, que diz aqui no parágrafo 15. Não estou à procura de nenhum grande avivamento. A coisa é, o avivamento veio e se foi e você não soube disso. De novo, ele provando pela mensagem. O avivamento passou. O avivamento é o poder que está na mensagem. Então, o avivamento é a própria mensagem. Mas, se nós pegamos a mensagem e fazemos dela, ou queremos fazer um avivamento dela, fora daquilo que já está aqui, não adianta. Aí nós vamos encontrar hino novo, fazer hino, doutrina disso, doutrina daquilo, não. Fica com o que Deus deixou e Deus é responsável pelos seus. Então ele diz, a coisa é, o avivamento veio e se foi e você não soube disso. Isso sempre foi assim. Você procura algo e Satanás continuará dizendo, haverá um maior aqui, um maior aqui. Isso passou direto por você. Não foi assim como João Batista quando veio à terra, e até mesmo os justos nem sequer o reconheceram. Por quê? Porque Satanás sempre está
Não, olha, não é isso aí não, tem mais para vir. Não, irmão, o mais que tem para vir agora é o levantamento da igreja. Tem mais nada, tudo que nós precisamos é só procurar, que está aqui dentro das mensagens. Tudo está aqui, ó. Está aqui, não precisamos de procurar mais nada. Não há mais por vir, sabe? Está faltando mente de Cristo, sabe? Está faltando a mente de Cristo nas pessoas. Então ele disse aqui: não disseram os discípulos quando virá Elias? Ele disse: ele já veio e vocês não reconheceram. O avivamento simplesmente terminou. Não procure por nada maior, já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo manifestando-se nessa geração. Não há mais nada que possa ser feito. Nada. Tudo. E se nós não tiver cuidado, tudo já ficou no passado. Mas se você já teve esse cuidado, aquilo que já foi pregado já está dentro do coração do eleito, guardado, esperando apenas a hora de partida, da saída daqui, dessa terra. É isso que nós precisamos de entender. Ainda uma outra mensagem aqui, que eu quero ler. Eu já li essa mensagem aqui algumas vezes, mas eu quero ler ainda. Essa mensagem, retorno ao jubileu. Isso é uma coisa que nós precisamos de entender. No parágrafo 124, no parágrafo 125, eu desejaria saber, essa noite, enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, se as pessoas creem que isso é a verdade, que nós deveríamos retornar durante esse jubileu. É a última chamada de Deus para a sua igreja. Se vocês creem, levanta suas mãos para Deus e diga: Deus, eu quero vir. Apenas levanta suas mãos e digam: eu creio nisso, eu creio nisso. Todas as águias agora que conhecem isso, que creem. Vocês notaram aqui? Quer dizer, esse é o último avivamento, não há outro avivamento. Este é o último e não há nenhum outro avivamento. Ainda nessa mensagem, Deus mantém sua palavra, parte 1. Eu quero ler aqui, quero mostrar para os irmãos exatamente aquilo que já aconteceu e que está acontecendo. Aqui nessa mensagem, no parágrafo 18, diz assim: agora eu acredito nisso, eu posso estar errado, eu sou apenas um homem como vocês, mas acredito que a vinda do Senhor está atrasada. Aqui, esse que é a coisa. Acredito que a vinda do Senhor está atrasada. Acredito que a razão pela qual Deus não pôde vir está na condição da sua igreja. Ela está toda separada e dividida. Tudo o que poderia ser pensado está misturado nela. Tem que chegar a um momento para uma sacudida à moda antiga, para pôr em ordem em ordem a igreja de Deus. Agora, tal como vemos este dia, aquele foi o tipo perfeito do dia de hoje. A primeira coisa que eles tinham uma arca, um profeta, um anjo. Quer dizer, falando de Israel, eles tinham tudo. Se eles receberam uma lei, foi porque eles quiseram, mas eles tinham profeta, eles tinham uma arca, eles tinham uma lei, sabe? Eles tinham tudo, eles tinham um cordeiro sacrificial, eles não precisavam de uma lei, porque eles tinham um profeta, tinham uma arca, né? E tinham um cordeiro, mas eles preferiram uma lei ao invés da graça. E hoje, se a gente não tiver cuidado, nós entramos pela lei, porque a graça está aqui. E quando a graça, a misericórdia sair, e aí? O que nós vamos fazer? Morrer na grande tribulação. Mas se a graça está aqui, por que nós não entrar antes disso? Então ele continua.
Eles tinham uma arca, um profeta, um anjo, a palavra, o seu profeta, o seu anjo, uma luz divina que os seguia. E quando eles saíram do Egito, depois que Moisés finalmente, Deus levou 40 anos para colocá-los em condição. E foram 40 anos a mais por causa das suas indiferenças, por não reconhecerem. Quer dizer, demorou mais 40 anos, porque eles não reconheceram a mensagem da hora. A Bíblia diz que nos dias de Noé, Deus foi longânimo. Ele não estava querendo que ninguém perecesse. E ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então eu creio que a vinda do Senhor está atrasada, pois ele teve que esperar muito tempo de Noé. Ele teve que esperar muito tempo para trazer Israel para fora. Eu creio que ele está esperando há muito tempo, mas acredito que a sua paciência está se esgotando conosco. E aí? Já pensou? Ele já esperou demais, agora já está esgotando a paciência dele conosco. Vamos mais, uma mensagem. Vamos mais aqui. A Abraão e a sua semente depois dele, no parágrafo 194. Eu estou lendo isso exatamente para os irmãos que vão ouvir esta palavra, ouvir essa mensagem, saber que é muito mais tarde do que nós pensamos. Então ele disse aqui, no parágrafo 97 da mensagem, Abraão e sua semente depois dele, ele diz: como vocês podem ouvir a palavra de Deus e então continuarem parados, amigos? Não percebe que a ciência diz cerca de 5 anos atrás que faltam 3 minutos para meia-noite? Sabe, é igualzinho eu estava falando sobre Noé. Deus ia destruir o mundo, mas por causa de Noé, Deus não destruiu o mundo, esperou mais 100 anos. Aqui, veja que quando foi que a mensagem foi pregada, no ano 61, quer dizer, já estava faltando 3 minutos para acontecer a destruição. Aí o que o profeta vai dizer aqui? Você vê aqui? Você, em outras palavras, como vocês podem... deixa eu ler de novo. Aqui. Como vocês podem ouvir... como vocês podem ouvir a palavra de Deus e então continuarem parados, amigos? Não percebe que a ciência diz cerca de 5 anos atrás que faltam 3 minutos para a meia-noite? Você sabe o que Deus fez? Ele já passou do tempo. Ele pegou com sua mão e parou isso. Ele está segurando o tempo com suas mãos para a igreja se aprontar. Em outras palavras, era para ter sido destruído. Ele agarrou o tempo com a mão, falou: eu vou segurar, eu vou esperar o meu calendário. O meu calendário aqui não vai, mas nesse tempo está seguro, sabe? Ele segurou o tempo por causa do eleito. Ele sabia que a mensagem tinha que procurar a cada eleito. E às vezes nós pensamos assim: mas já pregou há muito tempo, o profeta já foi embora. Nada, não preocupa com isso não. Segura essa palavra no seu coração. O dia que o último eleito entrar, a porta fecha completamente. E aí não haverá ninguém mais para entrar. Mas pela graça de Deus nós cremos que ainda há pessoas que estão entrando. Ainda tem mais 2 mensagens aqui que eu quero ler. Aqui, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Eu quero ler aqui em 2 lugares aqui, para os irmãos verem uma coisa, ou em 3 lugares. No parágrafo 11, ele disse aqui, isso aqui, por isso que só Deus sabe. Ninguém sabe, William Branham não sabia, ninguém sabe, mas Deus sabe quando entra esse último. Parágrafo 11 da mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços, ele disse aqui: e o último nome pode estar naquele livro, ou o último nome que foi redimido, que foi colocado naquele livro, conclui o assunto. Quer dizer, ele está esperando isso.
O dia que o último eleito entrar, conclui tudo. E ele é o único que sabe. Ele vem para reivindicar o que ele redimiu. E deve ser um tempo estranho. Você já pensou? As pessoas continuarão pregando. A igreja irá adiante, até mesmo pensando que está salvando as pessoas. Será tarde demais então. Está tudo acabado. Vejam, e a mensagem irá aos totalmente perdidos, como foi nos dias de Noé. É isso que é o perigo, sabe? Porque nós confiamos, tanta mensagem, tanta igreja da mensagem pregando. E se um dia o Espírito sair e continuar pregando? Esse que é o problema, que a gente tem medo, sabe? Porque vai indo, já que o tempo, Deus já segurou o tempo com a mão, tá? E ele já está, em outras palavras assim, ele já está, a ira de Deus já está para ser derramada no mundo. Vê? Então isso é que nós precisamos de entender. Então ele diz aqui, será tarde demais e então estará tudo acabado. E veja, a mensagem irá aos totalmente perdidos, como foi nos dias de Noé. 7 dias foi assim nos dias de Sodoma. O próprio Jesus, no terceiro estágio de seu ministério, ele foi e pregou às almas que estavam eternamente perdidas, que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. E não sabemos em que tempo essas coisas podem acontecer. E que sejamos advertidos, não fique simplesmente por aí, vamos fazer algo acerca disso. Se não estamos certos com Deus, vamos nos acertar com Deus. Ainda aqui, ele disse, no parágrafo 92, ele disse: o que precisamos hoje é de um afastamento. Podemos nos afastar tardiamente. A hora pode ter passado. Nunca mais teremos outro avivamento. Nunca mais. Eu sei que vocês estão buscando isto, mas eu não vejo isso na Escritura. Eu busco um arrebatamento para apenas por poucas pessoas. Isso é certo, apenas um punhado de pessoas. O mundo não sentirá falta deles quando se forem. Você não saberá que se foram. Isso é certo, será como um ladrão de noite. Mas ainda mais um parágrafo aqui, 142, dessa mesma mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Eu gosto de mostrar isso dentro da própria mensagem, porque é segurança para nós. No 142 disse assim: pode ser que esteja quase passando o tempo de sentir, ver, porque chegará um tempo quando o Espírito de Deus será tirado da terra, não será mais. A igreja permanecerá por um tempo, e isso é certo, pregando, porque ela tem que pregar aos eternamente perdidos, como sucedeu com cada ministério durante as eras. A última parte de cada ministério pegou aos eternamente perdidos, e haverá um ministério agora que pregará aos eternamente perdidos, depois que eles recusarem receber isto. Então a gente fica pensando: Senhor, não deixe que isso aconteça conosco, porque a gente já sabe pelas mensagens, é muito mais tarde do que nós pensamos, muito mais tarde, sabe? E por ser tarde, muito mais tarde, irmãos, e a gente lê as mensagens, pelos acontecimentos do mundo, a gente vê que é muito mais tarde do que nós pensamos. E é por isso que eu falei no início, como que Deus deu oportunidade para nós de mostrar nós dentro desse calendário romano, do ano 33 até 77, e ainda dizer assim: olha, eu nunca disse que Jesus viria em 77, mas eu disse que algo tomaria lugar durante esse tempo, e nós receber essa abertura da palavra,
sabe, dentro desse calendário, e saber que o rapto acontece dentro do calendário de Deus, daquele que Ele programou, e que não tem nada a ver com 365 dias, 360 dias, é dentro desse calendário, que começou com o sangue de Jesus Cristo, é que nós vamos sair daqui. E Deus conhece esse calendário, nenhum homem conhece. Nós conhecemos esse outro, que é 2020, mas o de Deus está bem fora desse aí, ó, sabe? O de Deus é outra coisa. Como eu disse aqui, fazendo a conta dentro desse calendário, pelo o que a gente vê, só descontando 33 anos do calendário que nós temos, para provar que o sangue foi derramado no ano 33. Aqui, só descontando aqueles 33 anos, nós já encontramos que mesmo no calendário nosso, nós estaríamos em 1987. E já pensou tirar mais 5 dias durante 2000 anos? Quanto que isso já está adiantado? Mas Deus cumpre com sua palavra, é isso que nós cremos. Só essa mensagem. Aquele que está em voz no parágrafo 48, para finalizar essa mensagem aqui. Escute bem o que ele disse aqui. Não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está morta, apenas vocês, indivíduo, e logo aquilo estará terminado, se já não estiver. Agora vocês somente anotem isso, vocês jovens crianças. E ele estava falando com aquelas crianças, jovens crianças, do ano de 1963. Anotem isso, jovens crianças. Veja a que distância, irmão Brana. Não é o irmão Brana. Aquilo que eu tenho dito está certo ou errado. O pecado ficará pior e pior, até um dia em que os céus pegarão fogo e cairão sobre a terra, e a terra queimará com calor fervente. Mas os redimidos não estarão aqui, eles terão ido. Amém, amém. Está provando aqui que não haverá nenhum arrependimento nacional. Quer dizer, para o mundo não tem jeito mais. O único jeito que tem é somente para o eleito ainda. E é por isso que eu creio que o rapto não aconteceu. Eu creio, quem sabe é uma falta minha, uma falta nossa, de chegar numa posição, ou quem sabe um outro que ainda não batizou, um eleito que não batizou. Mas quando isso chegar ao ponto, o rapto acontece e nós sairemos dessa terra. E é isso que nós queremos, estamos esperando por isso. Que Deus possa ajudar aos irmãos, me ajudar e ajudar cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, fazendo essas gravações, Senhor, mas nós esperamos, Pai, se é da tua vontade, logo, logo nós estaremos, Senhor Deus, voltando para a igreja, juntamente com os filhos do Senhor, para poder pregar e poder abraçar um ao outro, Senhor. Nós esperamos em Ti, Pai, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor, mas nós cremos, Pai, que o Senhor fará isso por nós, Pai. Senhor, neste momento, Pai, eu peço a Ti, Pai, visita cada filho do Senhor que está espalhado por este mundo afora, Senhor. Meu Deus, cada família, cada jovem, cada criança, meu Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não desampara os teus filhos, mas eu estou pedindo, Senhor, fica conosco, Pai, mais uma vez, já é muito tarde, Senhor, fica conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa os teus filhos, Senhor, enquanto vivermos nessa terra, Senhor, que nenhuma praga atingirá os nossos lares. Meu Deus, eu sei que o Senhor é o único que pode nos proteger, e por isso eu estou pedindo, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.